oftalmologista? Garanta o melhor cuidado para os seus olhos. Doutora Marian Goulart Dawas, médica oftalmologista. Atendimento a adultos e crianças no Centro Clínico do Hospital Comunitário. Atende a particulares e convênios Cabergs, IP, Unimed e Tacmed. Agende sua consulta pelo WhatsApp 3441-3768 e telefone fixo 3441-3787. Vivemos de informação e prestação de serviço. Você ouve aqui na tua rádio. Veranense 107.5 FM. Temática. O que acontece é assunto. Daniela Afonso. Dez horas 16 minutos, 13 graus a temperatura, neblina já se dissipou aqui na área central de Veranópolis e temos atualização sobre a ERS 437 e aí a gente agradece a nossa fonte de informação, que é o prefeito de Vila Flores, Evandro Brandalize. O caminhão já foi retirado, então a 437 está com condições de trafegabilidade normais de carros leves e também veículos pesados, caminhões, é claro, sempre atentos, né? Porque é uma estrada que ainda é uma estrada com parte de chão, então precisa de toda essa atenção de quem transita, principalmente depois dessa quantidade de chuva que foi registrada. Agora sim, nós damos sequência ao Temática, estamos também ao vivo pelo YouTube e Facebook, porque a gente recebe aqui no estúdio a delegada de polícia de Nova Prata, Liliane Pasternak Cran. Bom dia e muito obrigada, delegada, por vir até a tua Rádio Veranense. Bom dia ouvintes. Muito obrigada pelo convite também. Tivemos aí alguns dias, delegada, é claro, a gente sabe que a rotina da Polícia Civil, a gente acompanha mais diretamente o trabalho da delegacia aqui de Veranópolis, delegado Tiago Madalosso Baldin. A gente sabe que o dia de pessoas que trabalham na Polícia Civil, acho que raramente é tranquilo, mas chamou bastante atenção em toda a nossa região os últimos acontecimentos em Nova Prata. A gente até publicou reportagem de muitos casos relacionados a crimes contra a vida que vem acontecendo por aqui. Realmente a gente tem o dia a dia incerto, né? Isso é uma das características da atividade e a criminalidade é sempre algo que não marca a hora, né? Vem acontecendo, às vezes mais, às vezes menos, é sazonal. Ultimamente nós tivemos essas situações envolvendo violência doméstica, que é muito séria, também uma violência doméstica invertida ali em Nova Prata, quando nós tivemos a situação de uma mulher que foi atacada pela namorada, então ex-namorada do seu marido, e também tivemos essa prisão que, de certa forma, é um desdobramento de violência doméstica, né? E na cidade de Nova Araçá, onde eu sou delegada substituta há muitos anos, nós, felizmente, não tínhamos pontuado com feminicídio nos últimos anos. E nessa terça-feira, dia 17 de setembro, então, tivemos uma situação muito grave de um feminicídio muito triste, desestruturando toda uma família, né, chocando a comunidade, até porque aquele casal de já 25 anos ou mais de relacionamento, entre namoro e casamento, não tinha score, não tinha nenhuma ocorrência de violência doméstica. E a partir do momento que a mulher pede a separação, então, em poucos dias, ele volta a casa, ainda estavam se relacionando, né? A separação deles tinha acontecido no final de semana e na terça-feira ele, então, mata sua mulher, sua esposa de anos de vida, e com facadas, né? De uma forma muito violenta. Também se feriu, mas prontamente foi feita uma cirurgia. Ele passou por processo cirúrgico em Nova Prata e já fizemos ali no bojo da ocorrência a prisão em flagrante dele, ficou custodiado no hospital e assim que ele foi liberado, então ele foi preso.
É um tema delicado, até na nossa última conversa aqui, a última vinda da delegada, acho que aqui na tua Rádio Veranense, foi justamente relacionada a isso, né? Essa nossa visão sobre a questão da violência doméstica. Nós até comentávamos aqui nos bastidores, chocou aqui a nossa microrregião sobre a atuação da delegacia aqui de Veranópolis, um caso em Fagundes Varela também muito chocante, né? Que foi registrado envolvendo feminicídio. E a gente está em 2025, né, delegada? E a gente ainda se depara com esse tipo de situação. É algo assim que a legislação busca, não digo que tardiamente, né, mas vai sempre correndo atrás de recrudescer essa punibilização, e também, a par disso, a sociedade como um todo discute bastante as questões da violência doméstica e a questão do feminicídio, que é um crime seríssimo, né? Ele é um crime muito sério, ele está com uma responsabilização penal mais alta de todo o código, e com isso se está tentando diminuir, né, fazer um trabalho preventivo de amedrontamento do agressor, né, e prevenção. É um trabalho preventivo, saber que a pena é muito alta, saber que as denúncias são muito bem recebidas, que as denúncias são sempre, todas elas triadas, são sempre todas elas vistas como algo muito sério, e mesmo assim a gente não está conseguindo escapar desses índices altos, muito altos de feminicídio, né? É algo assim que eu acredito que não vai mudar tão cedo, né? Nós precisamos ter assim uma nova sociedade, um trabalho desde as crianças, desde o colégio, para entender que a liberdade dentro das relações afetivas, ela tem que ser considerada um pilar do relacionamento. E isso vai demorar para se construir, né? É uma questão de educação. Eu acho que os relacionamentos, eles sempre vão existir, e a base do relacionamento ser o respeito, ser a liberdade do outro, ser a compreensão de que o outro pode não estar mais contigo uma vida inteira, né? E que isso tem que ser respeitado. Saber também que matar alguém, né, dentro de uma relação doméstica viola a felicidade, viola o respeito, traz muita dor para toda a tua família, porque nós temos o agressor preso. O feminicídio é um caso em que mais cedo ou mais tarde tu tem autor, né? E tu vai acabar encarcerando essa pessoa por anos. Então, tem uma família que perde, tem aqueles filhos daquele casal que perdem, tem aqueles parentes todos, tem aqueles amigos todos que sofrem, tanto da vítima que faleceu quanto do agressor, porque invariavelmente ele vai ser preso, né? Então, é um crime muito grave, né? Envolvimento de crianças, até mesmo em todo esse contexto. Acho que esse caso de Nova Araçá teve um envolvimento direto, né? Sim, é um casal, veja bem, é um casal que está há mais de 25 anos juntos, tem uma filha que já é casada, que tem 25 anos, tem uma filha que morava na casa de 12 anos, então essa menina estava em casa. Tem a mãe da mulher que morreu, que mora ao lado, né? Tem uma sogra ali e uma mãe que vai suportar uma vida inteira, saber que perdeu a filha, vai ficar com a neta provavelmente. Tem esse outro netinho pequeno, porque então essa filha que tem 20 e poucos anos é casada, tem um neto. Essa família vinha aparentemente bem, fizeram uma festa de aniversário de 1 ano para esse neto recentemente. E aí surge a decisão da mulher, por conta de traição, por conta de casamento desgastado, de pedir a separação para o agressor. E ele, inicialmente, seguiam conversando, tinham ido até ao advogado na segunda-feira para conversar sobre os fatos da separação. Iriam se separar, eles têm algum patrimônio para dividir. E, efetivamente, na terça-feira, ele vai até a casa, eles não tinham medida protetiva, não havia necessidade, e ele vai até a casa e sabe-se lá por quê, no bojo daquela discussão, se ele já chega pronto para isso, eu não tenho como ouvir ela. A menina viu o pai e a mãe discutindo, foi para a casa da avó, né? Percebeu assim que era alguma coisa séria. A gente ainda não ouviu essa criança não pode ser revitimizada e ouvida, né, agora.
Possivelmente ela não assistiu os fatos, ela logo foi na casa da avó, foi tudo muito rápido, e quando eles perceberam a gravidade dos gritos e tudo mais, chegaram ali, a mãe já estava morta, o pai também estava bastante ferido. Então, imagina o que é suportar o resto da vida, saber que tu perdeu tua mãe, morta pelo teu pai, que o teu pai vai ficar 20 e tantos anos na cadeia. Então, assim, é algo, assim, de consequências muito graves. E justamente tem essa diferença, porque eu lembro de alguns casos que tivemos aqui em Veranópolis, de feminicídios num cenário em que já existia uma ida à polícia, um acompanhamento, uma medida protetiva, mas também acontece em casais que estavam juntos há muito tempo, nunca tinham tido um registro, mas, delegada, a gente não sabe o que acontecia, né? Quais outras formas de violência. Exatamente. Eu sempre acho que os casais que vão à delegacia de polícia, a mulher que pede ajuda, ela está menos suscetível. Embora a gente diga assim, a medida protetiva é um papel, ela não vai garantir um policial do teu lado, né? Efetivamente não. Mas existe uma sinalização de que o Estado está ali, que a polícia se importa com aquela mulher, que ela tem uma facilidade de acionar as forças de segurança e de ter o benefício de ajuda naquele momento. Eu sempre acho que é muito válido, por mais que possam morrer mulheres com medida protetiva em vigor, nós temos um número muito grande de casos graves, de desenrolar gravíssimo, de mulheres que nunca procuraram a delegacia de polícia, que é o caso que eu estou relatando agora. E também nós temos um número muito grande de mulheres que foram à delegacia de polícia, receberam a medida protetiva e retornaram ao relacionamento. E aí acontece o trágico. Então, uma vez que cumprido o protocolo de registro de ocorrência, de afastamento efetivo da mulher, de não retorno ao convívio, a gente tem um grau muito grande de sucesso no desenrolar verdadeiro, legítimo da violência doméstica, que é a suspensão daquela agressão. As mulheres que não aceitam mais, que tomam as suas cautelas, que não retornam para aquele relacionamento, elas têm um grau de sucesso muito grande, que usam os programas que estão disponíveis, né? E que seja até mesmo albergamento, né? Então, a gente tem que falar que existe um sucesso quando os protocolos todos se cumprem. Porque justamente precisa ter esse alerta e esse cuidado, porque às vezes é muito rápido, é muito imediato. Por exemplo, esse caso, né? Se já tinha, por exemplo, focando nele, né? Já estava tendo uma conversa, já estava tendo uma análise da questão do divórcio, e daí, do nada, simplesmente, no calor de uma discussão, acontece isso e não tem volta, né? É uma situação que... Foi muito abrupto, muito imediato e muito fora da curva esse caso, né? Porque a gente vê, assim, que o casal deve ter tido muitas intercorrências de violência e tudo mais, mas não era uma coisa de conhecimento público, assim, né? A família diz que ela, uma certa vez, foi até a delegacia de polícia. Nós não sabemos quando foi isso, né? Se efetivamente foi, ou se ela talvez tenha dito para ele que ela tem ido à delegacia. Porque foi surpreendente que a família falou, mas ela foi na delegacia de polícia. E nós, então, perguntamos, mas foi atendida por quem, né? E aí os fatos não fechavam. Eu acho que ela tinha um certo medo e que ela disse para ele, ou então pressionada pela família, ela pode ter dito para a família que ela foi à DP. Só que como a cidade é muito pequena e nós sabemos que não tem nenhuma brigadiana também, que ela poderia ter procurado talvez a brigada militar, mas ela não procurou a civil. Eu acho que ela blefou nesse sentido com ele, né? Tem coisas que a gente não vai saber, porque esta família da qual a gente fala, lá de Nova Araçá, a gente percebe assim que tinha aquele padrão mais antigo, né? Ele é um homem que ele não é tão novo, né? Não é um casamento jovem, né? Eles têm 26 anos juntos e por vezes a gente vê que existe aquele tabu, né? De denunciar ou de contar. Acho que a família não estava bem ao par do nível de violência que acontecia de repente entre quatro paredes, né? Acho que ela sempre achava que ela estava contornando aquela situação
das coisas que perturbavam ela, né? Seja de cunho emocional ou talvez outras violências, alguma coisa assim. Então, era um casal bem estruturado, com um padrão social razoável, né? Não havia consumo de drogas ou de álcool, né? Então, assim, para que tu vai deixar aquele marido, né? Aquele marido não tá bem, ele é violento, ele não me respeita fora do casamento. Mas, enfim, temos neto, temos filho para criar. Eu percebo, assim, que esse caso foi o caso clássico em que ela talvez não valorizou a possibilidade de que ele viesse a fazer esse tipo de coisa, e ela também maquiou a existência de uma violência que estava acontecendo, mas por vergonha, né? Os ouvintes que estão conosco, nós estamos no bate-papo com a delegada de polícia Liliane Pasternak-Kran. Eu sei que é um assunto que a gente não gosta de falar sobre esse assunto, a gente não gosta de se deparar que isso aconteça aqui, mas quanto mais a gente fala e quanto mais a informação chega para as pessoas, eu acredito que a gente consegue talvez evitar outros casos como esse, saber que existe uma estrutura, seja a Brigada Militar, seja a Polícia Civil, para receber essas pessoas que precisam de ajuda, vão ter todas as orientações para auxiliar. Uhum. Eu gostaria, já que a gente está falando abertamente sobre esse caso, eu gostaria de referir que essa mulher, no momento que a perícia foi feita, nós percebemos já 8 facadas na parte da região torácica dessa mulher. E agora nós já temos o resultado da necropsia, são 17 facadas. Então, é algo assim muito abrupto, muito assustador. E como eu estava dizendo, de uma violência muito forte, que estava meio velada dentro dessa família, né? Não é de uma hora para outra que alguém te dá 17 facadas. Ela tem muitas dessas facadas, quase todas são no peito, mas algumas dessas 17 facadas são direcionadas nas mãos, são lesões de defesa, né? Então, foi uma coisa muito grave, algo assim que nos entristece, né? E que nós precisamos falar que isso acontece, infelizmente acontece, e a gente precisa tentar de alguma forma, né, delegada, com certeza a Polícia Civil tenta trabalhar para isso, o próprio Estado com as leis, enfim, com o cumprimento também da questão da parte judiciária agora desse homem, né, para que ele pague realmente pelo que ele fez. Nunca acredito que vai pagar de fato pelo que fez, porque é um crime, enfim, difícil até da gente imaginar essa situação, né? Nós temos sempre essa possibilidade de fazer as prisões. Fizemos efetivamente as prisões. Nós estamos com uma prisão em aberto do outro feminicídio de Nova Prata, com bastante dificuldade de prender o agressor, mas alguma hora eles vão ser presos e vão pagar por isso. O outro feminicídio que nós temos é um feminicídio tentado, também a facadas. A vítima também recebeu 3 facadas na região do peito. Essa mulher sobreviveu. E o agressor fugiu imediatamente. Nós já acionamos, assim, muitas e muitas e muitas técnicas e diligências foram feitas. Ainda não pudemos capturá-lo, mas em seguida, em algum momento, ele será capturado, né? Estamos agora quase no final do mês de setembro e a gente já pode talvez fazer uma análise do que foi esse ano em termos de segurança pública para a Delegacia de Nova Prata e municípios que também você acompanha. Chamou a atenção, acredito, esses casos do último mês que tivemos esse registro, e também a gente acompanha aqui as informações, a questão do tráfico de drogas, né, que são diversas prisões e investigações que vão acontecendo também. Sim. Tráfico é algo que também toma muito as mídias e toma muito o nosso trabalho. Ele é praticamente o propulsor de tantos outros crimes, né? Especialmente também da violência doméstica, né? Também dos crimes patrimoniais. A gente percebe assim um aumento de crimes patrimoniais também. Nós tivemos roubos em Nova Prata, né? 2 roubos bem significativos, roubos de arma, e a criminalidade só aumenta, né? Os presídios estão lotados. Nós estamos sempre com déficit de policiais, né? O Brasil tem
essa infelicidade de não tratar a segurança pública como algo tão relevante quanto é, né? Sabemos que existem outras carências em outras áreas, mas a segurança pública ela é fundamental, o recrudescimento da lei é fundamental e para a gente ter o cumprimento da lei, a gente precisa de policiais. O nosso trabalho não se dá por viatura, por equipamento, né? O nosso trabalho se dá por pessoas, né? E a gente tem um déficit grande de policiais, né? E mesmo assim se faz um trabalho muito bom, trabalho qualificado. Inclusive a Polícia Civil está sempre recebendo muitos louvores pela diminuição da criminalidade, pelo enfrentamento da criminalidade, embora nós entendamos assim sinceramente que os governos nos deixam a desejar, né? E justamente falando nisso de governo, nós conversamos há um tempo com o delegado Baldin aqui de Veranópolis, que vocês tiveram alguns encontros também reunindo municípios, porque Veranópolis se direciona à Delegacia de Pronto Atendimento, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves, fora do horário, e Nova Prata, então, se direciona à Delegacia de Lagoa Vermelha. E existe um início de movimentação para, quem sabe, uma Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui na nossa região. Nova Prata foi a cidade que mais ouvimos esse comentário. Tivemos algum avanço nesse sentido, delegada? Existe felizmente, essa tomada de partido aí por todos os municípios para que se crie uma delegacia de pronto atendimento para atender aqui as regiões que são muito distantes das suas sedes, que é o caso de vocês, Veranópolis, e nós, Nova Prata, porque somos atendidos por Lagoa Vermelha. Essa delegacia de polícia começou a ser idealizada, digamos, com um apoio, com mais interesse por Nova Prata, somente pela questão de ter o presídio ao lado. Então, a Veranópolis também utiliza o nosso presídio e uma delegacia na cidade que é a mesma do presídio facilita um pouco, né? Um prédio mais próximo, assim, né? E todas as cidades, as regiões do município se beneficiariam com isso. Seria bem importante, porque diminuía esse deslocamento da Brigada Militar, e não só da Brigada Militar, como das pessoas que precisam ser atendidas, né? Mas veja bem, com a estrutura da Delegacia de Polícia de Veranópolis, em número de pessoas, não é possível tu manter um plantão aberto à noite. Idem Nova Prata, nós não temos condições de manter aberto um plantão ou um sobreaviso à noite sem prejuízo da atividade do trabalho durante o dia, né? Guaporé também tem a mesma situação, porque Guaporé leva a Amaral os seus presos, né? É algo assim que foi idealizado porque é necessário, efetivamente é muito necessário, né? E não temos previsões? Então, existe uma força política solicitando essa delegacia de pronto atendimento na região. Se nós conseguíssemos uma delegacia de pronto atendimento, poderíamos atender, então, Veranópolis. O delegado Baldin também tem interesse, a região policial dele também tem interesse, mas se não conseguirmos isso, pelo menos o que a gente está tentando restabelecer em Nova Prata é pelo menos o trabalho noturno, para que tenham policiais que façam esse serviço de recebimento das ocorrências. E as nossas ocorrências, elas vêm desde Paraí, São Jorge, Guabiju, é bem longe, né? Até Nova Prata. Daí tem o município de Nova Bassano, Araçá, André da Rocha, Vista Alegre do Prata, todos esses municípios para serem atendidos. Ali nós temos uma micro-região que não tem um número de policiais suficientes para fazer o atendimento nem da micro-região. Então, com essa criação de delegacia, que se espera venha a ser vista e estudada pela Secretaria de Segurança Pública, se tenha um atendimento pelo menos ali na nossa micro-região e, quiçá, o atendimento de Veranópolis, Vila Flores, Fagundes Varela, que seria bem mais confortável, né? E rápido. Muito bom. Vamos aguardar, né? Sabemos a importância, justamente o que falamos aqui no bate-papo, do Estado focar na segurança, porque ela é primordial para todos nós. A gente agradece a delegada de polícia de Nova Prata, Liliane Pasternak-Kran, que nos atualizou sobre os últimos casos que estão sendo investigados na delegacia. A gente agradece o contato e, é claro, desejo um bom trabalho, uma boa semana para ti e para toda a equipe. Muito obrigada.
Esse é o nosso bate-papo, que também ficará disponível, é claro, no Facebook e YouTube da tua Rádio Veranense, 10h39. Saúde e bem-estar para Vivere Clínica de Oncologia, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Marian Goulart Dauas, oftalmologista, Personare Beleza e Longevidade, doutora Letícia Bergamaschi e Boteco do Bode. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Frutimar Varejo, Mercado Hortifruti.